Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente. Hoje, 8 de julho, é comemorado o Dia do Padeiro, do Panificador, né? Ele é conhecido, então, essa data veio para homenagear exatamente aos profissionais que se dedicam a produzir essa delícia que é milenar e que é já uma tradição para todo cafezinho da manhã. Tem que ter aquele pãozinho na mesa. A gente recebe aqui Levi Silva, ele que é aluno de gastronomia da Uninasal. E pasme, gente, ele vai ensinar a gente a fazer pão. Não é isso mesmo, Isso Levi? mesmo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Gente, ele já trouxe essas duas delícias aqui, pãozinho de batata, vocês precisam sentir o cheiro que está aqui no estúdio. Aquele cheiro de pão delicioso já tomou conta daqui. Então, é difícil, muita gente, quando a gente fala vai fazer pão, que eu já disse, olha, a minha meta de mãe, dona de casa, é fazer o próprio pãozinho em casa, porque eu vou dizer pra você, eu acho que a gente alcança um patamar, um nível maior quando a gente faz o próprio pão em casa, né, Levi? Verdade. Não é muito difícil, basicamente, mas logicamente existem seus segredos, né? Cada pão tem seu detalhe e tem as suas características, então cada um leva um jeito diferente de preparo. Pois é, a gente está aqui com um pãozinho de batata, vai batata na massa, evidentemente, vai batata, né? E como é que é sim. feita essa transformação, menina? Basicamente, a gente faz um purê de batata que a gente coloca na massa e faz um pré-fermento. Um pré-fermento que a gente pode chamar de esponja. A gente pega uma parte da farinha da receita, mistura com fermento biológico e um pouco de água e deixa ele fermentar por 30 minutos, basicamente. Pois é, eu acho que essa fermentação, é exatamente essa questão da fermentação, do deixar o pão crescer, é que faz toda a diferença no resultado final, né? Sim, com certeza. Além de dar mais resistência à massa, também desenvolve o glúten. Olha, é isso aí. Vamos conferir então? Você já trouxe inclusive a receitinha pra gente, Sim. que a gente coloca aí na sua telinha quais são os ingredientes, não é isso? Solta aí então, gente, pra gente conferir aqui como é que vai ficar essa, olha, pão de batata recheado. Esse é recheado, não é qualquer pão normal não, viu? 300 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, 15 gramas de margarina, 6 gramas de ovo, 3 gramas de melhorador em pó. Nunca ouvi falar, gente, de melhorador em pó. Acha em qualquer lugar? Acha em qualquer lugar. Joia. 5 gramas de fermento biológico seco, 120 gramas de batata inglesa cozida e 60 gramas de água. Esses são os ingredientes. A gente encontra esses ingredientes em qualquer lugar, qualquer supermercado, dá pra gente encontrar? Sim, nos supermercados, basicamente, fermento biológico e melhorador você vai encontrar no mesmo setor. Ah, joia, perfeito, então. E aí, a gente já reúne todos esses ingredientes e como é o preparo? Tem um vídeo também? Você trouxe o vídeo pra gente? Tem os vídeos, tem os Vamos vídeos. conferir o vídeo então também. Olha aí, são os ingredientes, né? Para que você ainda que não anotou, 300 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, 15 gramas de margarina, 6 gramas de ovo completo, né? Ovo completinho, com a gema e a clara. 6 gramas basicamente dá metade de um ovo. Dá metade. Metade. Gente, como é que a gente vai cortar? A gente não consegue cortar, mas eu indico uma balança. Ah, joia. Uma balancinha. Bate ele e faz... Bate ele e vai tirando até dar a quantidade exata. Perfeito, perfeito. Vamos ver então aí, gente, no vídeo, né, como é que faz para fazer essa preparação? Põe tudo dentro da tigelinha, mistura tudo de uma vez só, como é que faz? Não, como eu falei, justamente, primeiro a gente faz o pré-fermento. Ah. E aí, depois que esse fermento descansar, a gente mistura com a massa e todos os outros ingredientes. E aí pode sovar E tranquilamente. esse descanso do pré-fermento dura quanto tempo? 30 minutos, de 30 a 40 minutos. 30 a 40 Depende minutos. muito do seu ambiente, se vai estar mais gelado, se vai estar mais quente, e aí vai variando. Qual é o segredo para boa fermentação? É exatamente estar mais gelado ou estar mais quente? Depende. Normalmente, estando mais gelado, vai demorar mais um pouco, porque vai retardar a fermentação. Então, se tiver mais quente, logicamente o tempo de fermentação vai ser menor. E essa pré-fermentação, conta pra gente como é que é feita. A gente reúne o que dentro da tigelinha para deixar lá descansando? De toda esses ingredientes que você passou. A gente reúne parte da farinha. Na receita está pedindo 300 gramas no total. A gente pega 100 gramas da farinha e coloca com o fermento biológico e um pouco de água. Coloca a quantidade total de água, dissolve o fermento na água, jogou na farinha, mexeu na tigela, vai ficar em um ponto meio que viscoso. E aí a gente deixa descansar lá com um paninho por cima. Pode ser tanto em temperatura ambiente quanto na geladeira, só que na geladeira vai demorar mais, como eu disse. Tá.
Vamos dar uma conferida? A gente já tem vídeo então aí, né? Sim. Vamos ver então como é que já vê. Panela de pressão. Panela de pressão. Ah, Aí foi para batata, batatas. gente. Ah, tá. Qual é o ponto dela? Quando o garfo estiver soltando facilmente, Aham. tá ótima para fazer Já o tá purezinho. bom. Muito bom. Precisa deixar esfriar? Precisa. Deixa esfriar então, né, Deixei gente? esfriar. Ah, tá. Eu dei Então, um choque térmico nela, colocando água com gelo sim. para pôr o cozimento. E aí depois eu botei na geladeira um pouquinho, porque eu queria fazer mais rápido. Aham. E aí foi. Pronto, olha aí, gente, pulo do gato, preparar o cozimento, coloca, dá esse choque térmico na batata, tira ela já da água do cozimento, coloca numa tigelinha com água com gelo e aí é preciso amassar bem direitinho. Você inclusive está passando na peneira Sim, para não pra correr o ficar risco de ficar com nenhum gruminho. pedacinho, né? Aqueles gruminhos, né? Sim. E aí é o fermento? Aí foi o fermento. O fermento, como é uma quantidade pequena, e se você não tiver balança em casa, eu optei por fazer assim, em colocar o fermento todinho na bancada e dividir em partes iguais, como estava pedindo metade do saquinho que vem, e aí eu dividi metades iguais e peguei a outra metade e guardei novamente. Misturou lá na água, Misturei na água. junto com a farinha, com 100 gramas de farinha de trigo, daquele total de 300, 100 gramas de farinha de trigo. Olha, e Sim, cresce mesmo, e né? cresce. Cresce mesmo. Aí a gente já começa agora a produção do pão. É, a misturar os outros ingredientes. Aham, esse é a farinha, A farinha, o melhorador, o melhorador, o sal, certo? E aí a gente vem com a batata. a batata, perfeito. Já foi bem amassadinha. Se possível, passa na peneira, gente, que é para não ficar Sim. aquele pré-fermenta. Coloquei agora na Você massa. coloca, isso. E adicionei o resto dos ingredientes, o ovo, o leite, o açúcar eu dissolvi no leite, porque fica bem Certo. melhor você dissolvendo o Sim, açúcar sim. no leite. E E a a manteiga. manteiga, em temperatura ambiente, porque aí facilita para homogeneizar na massa. Ah, perfeito. E aí agora é só trabalhar com as mãos. Só trabalhar com as mãos. Qual é o ponto certo para a gente saber que realmente a gente chegou no ponto certo do pão? Quando ela está grudando, mas não tanto. Ela não Ela, para de... ela é uma massa grudenta, só que Aham. não gruda tanto. Você tem que sovar. Pode ver que aí você pode achar que vai dar errado. Aham. Nas primeiras vezes que eu fiz, eu achei que ia dar errado. Só que quando você vai sovando, ela vai desenvolvendo e aí vai ficando mais lisinha e descolando da sua mão. Só que ela ainda fica uma massa meio grudenta. Aí é bom passar esse óleo mesmo na bancada É. e nas mãos também para conseguir E nas mãos para conseguir bolear Isso. facilmente. Aham. Gente, olha essa técnica, né? Isso aí não é para qualquer um não, viu? Levi não é para qualquer um. Gente, é preciso muita técnica. E aí eu já estou boleando. Aham. Eu boleei uma bola grande e vou colocar para fermentar novamente. E aí eu deixo cerca de 30 a 40 minutos também. E aí eu já parti para o recheio. Eu ralei queijo coalho. Sim. Aí o recheio vai muito no olho, Aham. na verdade. Mas basicamente pro pão, eu gosto de um pão mais recheado. Sim. Eu uso cerca de 50 gramas porque eu dividi o pão em 70. Sim. Aí vai dependendo da sua porção, mas logicamente se você botar muito recheio, o pão vai estourar ou a massa vai rasgar. Como você pode ver aí, eu dividi a massa em 8 partes, que deu 8 bolinhas de 70 gramas. Eu boleei todas as bolinhas, uma por uma, e o movimento é fácil. Para quem não acha que não sabe bolear, só é colocar a mãozinha, a palma da mão, em cima da massa e pressionar sobre a bancada, que aí vai sair uma bolinha Fazendo bem movimentos legal. circulares, né? E aí eu fiz as bolinhas com recheio. E aí no recheio você pode variar da forma que você quiser. Esse aí eu utilizei calabresa, cebola e queijo coalho. E queijo coalho, perfeito. E aí eu virei as bolinhas de cabeça para baixo, Sim. adicionei o recheio, como vai mostrar no vídeo, e fechei como se fosse uma coxinha. É só a gente fechar como se fosse uma coxinha, juntando as pontas para cima, Menino, você gosta de um pão bem recheado. bem recheado. Bem recheado. A bolinha ficou quase do tamanho do pão. da massa do Exatamente. pão. Eu gosto de recheio mesmo. Não brinca não, viu, gente? E aí só é bolear novamente, colocar a parte para baixo e colocar na forma para descansar novamente. Nesses descansos aí, vai ao todo mais ou menos quanto tempo? Vai em torno umas 2 horas e meia, 3 horas, dependendo da fermentação.
Se você quiser acelerar o processo da fermentação, você pode pôr mais fermento. Mas eu fiz de um dia para o outro, então eu pus essa quantidade de fermento, deixei na geladeira para retardar o fermento e quando eu vim assar, eu tirei da geladeira e coloquei mais 2 horas dentro do forno. Essa parte do forno é muito importante, porque ela é diferencial da receita. Se você colocar no forno e não deixar muito tempo, ele não vai fermentar. Então você tem que colocar no forno e deixar entre 1h30, 2 horas, Então, fogo com um baixo. panozinho úmido, com sim. o forno desligado. Desligado. Ah, tá, E aí você vai fermentar depois daí. Você pincela os pães com os ovos e aí está pronto para ir para o forno e finalizar. Ah, perfeito então, gente. E aí você trouxe também, porque olha, ele não brinca em serviço, gente, e fez aqui pra gente também, olha, um patê de um requeijão de Leite de coco. E ele trouxe também pra gente essa receita, a gente confere agora, só tá aí na telinha. Olha, requeijão de leite de coco, 1 litro de leite, 2 limões, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino e leite de coco a gosto. Só isso, facinho. Só isso, facinho. Liquidificador? Liquidificador. Gente, resolvido o problema. Resolvido o problema. Vamos ver aí, olha, o vídeo. A gente põe o leite na panela e coloca ele para ferver, primeiramente. Certo, tem que dar uma fervura no leite, Tem que dar uma então, fervura antes, no né? leite. E essa é a hora que a gente não pode descansar, né? Porque... Não pode descansar. E aí, quando ele está fervendo, a gente adiciona o ácido, que é para talhar o leite e sim, separar que é o pra dar coalho aquela- do soro. Ah, tá, sei. Como você pode ver aí, separou o coalho do soro. E aí, lógico, Desliga o fogo. desliga já. o fogo e coloca na peneira para tirar o soro e separar, né? O soro do Certo. coalho. Como eu estou fazendo aí agora. Joia. E aí, o que é que você utiliza? Você utiliza exatamente essa parte ou a parte que não foi exatamente a Eu parte utilizo que foi talhada? a parte do coalho, exatamente. Eu coloco no liquidificador junto com os outros ingredientes. Basicamente é isso. Aham. A gente tem aí manteiga. A manteiga, também temperatura ambiente. Também temperatura ambiente. Eu guardo um pouquinho do leite na caixa Certo. para dar o ponto no requeijão. Então aí eu coloco um pouquinho de leite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta e o leite de coco. O leite de coco vai muito a gosto. E aí também está a hora da inovação, né? Você pode usar sua criatividade e fazer um requeijão do sabor que você quiser. Ai, que bacana, gente. Bate tudo no liquidificador e atinge esse ponto. O ponto. Muito, muito, muito bacana. Simples e a gente vai conferir agora o sabor. Antes da gente conferir o sabor, Levi, qual a diferença então para esse tipo de pãozinho? A base é a mesma para a gente fazer aquele pãozinho francês também? Não, a base do pão francês é diferente. Porque ele tem mais crocância e o miolo dele demora mais tempo de fermentação também. Ah, tá. Pois então depois você vai voltar aqui para ensinar a Sim, gente também a fazer sim. um pãozinho Com francês. certeza. Tá certo? E a gente fica aqui com essa delícia, gente, maravilhosa aqui. Vamos provar? Dá pra gente provar? Dá. Vou provar então, pegar esse pedacinho aqui, junto. Olha só pra isso, gente. Chega a tá pesado de recheio, porque o Levi não brinca em serviço. Câmera 3 aqui, já junto aqui com essa delícia desse patê que o Levi fez. Patê de leite de coco. Vocês já ouviram falar? Pra mim é a primeira vez. Vou provar agora. Não sou Ana Maria Braga, mas se tivesse um mesinha eu passaria embaixo. Menino, que delícia, gente. Já está garantido o café da manhã aqui da gente. Muito obrigada, Levi, Obrigado. pela tua participação aqui com a gente. E o convite está de pé. Você volta para Com ensinar a gente a fazer o com pãozinho certeza. francês, tá bom? Estamos aí. Muito obrigada. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz música no próximo bloco aqui para vocês.